O topo do rodeio mundial hoje tem um nome: John Crimber. Nunca ouviu falar dele? Com apenas 20 anos, ele lidera a Professional Bull Riders, a principal liga de montaria em touros do mundo. Mas existe um detalhe que muita gente não percebe. Por trás desse desempenho, existe uma influência direta que vem do Brasil. E não como curiosidade, mas como parte fundamental da construção desse resultado. Mas onde tudo realmente começa? John Crimber nasceu no Texas, nos Estados Unidos, em uma região conhecida por concentrar diversos competidores do rodeio, incluindo muitos brasileiros. Mas o ponto central não é o lugar, é a origem. Ele é filho de Paulo Crimber, um brasileiro que chegou a 10 finais mundiais da PBR, competindo no mais alto nível da montaria em touros. Isso muda completamente o ponto de partida. John não cresceu apenas vendo o esporte. Ele cresceu acompanhando alguém que já havia enfrentado exatamente aquele nível de pressão, risco e exigência. Mas vou te mostrar o início que quase ninguém valoriza. Antes de chegar ao profissional, John já acumulava mais de 20 títulos no Mutton Bust, a modalidade infantil de montaria. Pode parecer simples à primeira vista, mas é ali que se constrói a base: equilíbrio, leitura do movimento, tempo de reação e controle emocional. E principalmente, repetição orientada. Nesse ponto, a influência do pai deixa de ser indireta e passa a ser determinante. Não se trata apenas de treinar mais, mas de treinar melhor, com base em experiência real, acumulada ao longo de anos no circuito mundial. Como foi a entrada dele na elite deste esporte? Quando estreou na PBR em 2023, John não teve uma fase de adaptação lenta. Ele foi a primeira escolha geral do draft da Team Series e se tornou o atleta mais jovem da história a ultrapassar $1 milhão em premiações. Na principal divisão, a Unleash the Beast venceu uma etapa, terminou 5 vezes em segundo lugar e registrou a melhor montaria da temporada, com 95 pontos. Esse tipo de desempenho chama a atenção por um motivo simples: ele não segue o padrão comum de evolução no esporte. Você percebe que foi a consistência de treinos e participações nos torneios que sustentou os resultados dele? Os números ajudam a entender melhor o nível de performance dele. Foram mais de 190 montarias completas, com aproximadamente 57% de aproveitamento. E ele teve 27 montarias acima de 90 pontos. Em um esporte onde a margem de erro é mínima, manter consistência é um dos maiores desafios. E consistência raramente é construída do zero. Ela geralmente vem de base, método e repetição, exatamente os elementos presentes na formação de John. Para você entender essa base, é necessário olhar para a trajetória de Paulo Crimber. Ele nasceu em Olímpia, no interior de São Paulo, em um ambiente totalmente ligado ao campo, cercado por cavalos e gado. Desde cedo, desenvolveu conexão com o rodeio e começou a competir ainda jovem. Aos 18 anos, já havia se classificado para as finais mundiais da PBR, sendo o brasileiro mais jovem a alcançar esse nível na época. Ao longo da carreira, ele acumulou 283 paradas em 554 montarias, com cerca de 51% de aproveitamento. São números que refletem uma experiência real em alto nível competitivo. Vou te mostrar agora o ponto de ruptura, quando a experiência dele se transforma. Em 2008, ele sofreu uma fratura grave na região cervical durante uma competição. Uma lesão muito séria que poderia ter encerrado sua vida, mas da qual ele conseguiu se recuperar. Após retornar, ele teve uma nova lesão séria na coluna, o que comprometeu sua carreira como competidor no mesmo nível. Esse tipo de experiência que ele passou mudou completamente a forma como o esporte era enxergado por ele. Depois disso, ele foi obrigado a parar de competir e passou a atuar como juiz na PBR e continuou inserido no ambiente técnico e estratégico do rodeio. E é exatamente nesse ponto que a história ganha profundidade. E como foi a descoberta do talento precoce de John Crimber? O que parece, à primeira vista, apenas o talento de um jovem atleta, na verdade carrega uma construção que começou muito antes. John não começou do zero. Ele cresceu tendo contato, vivência com o pai, alguém que já enfrentou o mais alto nível do esporte. Alguém que veio do interior do Brasil, passou pelo circuito mundial, acumulou experiência, enfrentou erros, riscos e limites e transformou tudo isso em aprendizado. Isso ajudou a reduzir o tempo de evolução de John, evitou alguns erros, acelerou as decisões e criou uma base que dificilmente pode ser replicada por quem começa sozinho.
O que muitos enxergam como um fenômeno individual também pode ser entendido como resultado de um legado construído por um brasileiro dentro do esporte. Hoje, John Crimber lidera o rodeio mundial. Mas o que sustenta essa posição não é apenas o presente. Existe uma história por trás, existe uma base e existe uma influência que veio do Brasil. Histórias como essa mostram que o país não está apenas participando do cenário global. Em muitos casos, está ajudando a formar quem chega ao topo. Agora faz sentido olhar para essa história de outra forma. Você acredita que esse tipo de legado, construído ao longo de gerações, pode ser o maior diferencial em um esporte como esse? Ou o talento individual ainda é o principal fator? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quer entender outras histórias que mostram o impacto real do agro e do Brasil no cenário mundial, acompanhe o canal.